Uma das maneiras mais práticas, mais eficazes, enfim, mais diretas para nós alcançarmos a nossa perfeição pessoal, né, e nos unirmos a Nosso Senhor é precisamente o sacramento da confissão. Entretanto, por razões de ordem prática ou até de formação, ou falta de formação, acontece por vezes nós vermos pessoas que não sabem confessar-se e que cometem vários erros durante a sua confissão. Quais serão esses erros? Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria! Bem-vindos a mais uma catequese com os Arautos do Evangelho. E então este tema da confissão, mas dos erros da confissão, é um tema importantíssimo para nós. Importantíssimo porque, de facto, é um tema muito recorrente. E eu, enquanto confessor, enquanto sacerdote, noto muito que as pessoas vão caindo cá nestes temas, mas sobretudo é importante para quem está a ouvir, para os fiéis, e até para mim, pronto, enfim, todos nos confessamos. É importante nós não cairmos nestes erros que podem, por vezes, até vir a invalidar a nossa confissão, dependendo do caso. Bom, o primeiro destes erros é a questão do exame de consciência. Primeira coisa, falar em exame de consciência, ou seja, analisar a consciência, há certas mentalidades que vão dizer: ai, não vamos voltar ao tempo dos obscurantismos, estar a examinar, a espremer a consciência como se fosse uma esponja, a tentar tirar tudo. Não é isso. O exame de consciência é muito simplesmente eu fazer uma introspecção, parar, abstrair-me da situação, do ambiente onde eu estou, fechar-me, por exemplo, no meu quarto, na igreja, e procurar ver aquilo que eu não devia ter feito desde a minha última confissão. Ponto final. E depois, se for necessário, porque eu tenho medo de me esquecer, anoto. Isso é o exame de consciência. E é uma coisa natural. É mais ou menos como uma pessoa que tem sentido uns sintomas, não é? E então, vai ao médico, mas ao ir ao médico, ela vai dizer para o médico precisamente aquilo que tem sentido. Não é? Então, assim como a pessoa explica para o médico com pormenores aquilo que está a sentir, não é? Na confissão ela explica com pormenores aquilo que ela refletiu acerca das más atitudes que teve. E é ponto final. Isto é o exame de consciência. E para que haja esse exame de consciência, é necessário realmente essa introspecção. Por isso o exame, examinar-me, conhecer-me a mim mesmo. E por isso é que os antigos, e mesmo já no tempo dos gregos, né, Sócrates, filósofo grego, dizia: conhece-te a ti mesmo. Porque eu preciso conhecer-me a mim mesmo para depois saber porque que eu ajo assim ou porque que eu ajo da outra forma. Depois, um outro ponto que está relacionado com este, que é o tempo desde a última confissão. Normalmente o sacerdote deve perguntar, ou melhor, devia sempre perguntar, há quanto tempo é que não se confessa? Porque, por vezes, a pessoa pergunta, há quanto tempo não se confessa? E a pessoa fica um pouco... É importantíssimo fazer essa pergunta. E é importantíssimo que a pessoa se dê conta do porquê que o padre está a fazer essa pergunta. Porque é muito diferente, caríssimos irmãos. Seu padre, eu não me confesso há uma semana. Bom. Então esta pessoa aqui tem prática da confissão. Ou seja, essa pessoa supostamente tem prática do exame de consciência. Ou seja, esta pessoa supostamente conhece os mandamentos, conhece aquilo que faz, né? Sabe o que faz, sabe aquilo que não gostaria de fazer e por vezes acaba por fazer porque cai. Então conhece a si mesmo. Isto é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que não se confessa há, por exemplo, 5 anos, há 10 anos, há 50 anos. Porque o conselho que o sacerdote irá dar para uma pessoa que se confessou a semana passada ou há 15 dias atrás será um. Não é? E o conselho que dará para uma pessoa que não se confessa há 50 anos será outro. Bom, o primeiro conselho que vai dar é confesse com mais frequência, evidentemente. Bom, um terceiro ponto acerca dos erros da confissão são os pecados genéricos. O que é que são os pecados genéricos? São aquelas pessoas que se vão confessar e que não confessam nada. Falam muito, não dizem nada. Seu padre, eu pequei muitas vezes. Né? Ou, sou padre, eu não sou mais pecador do que os outros. Ou então, sou padre, eu peco tanto quanto os outros. Ou então, eu pequei contra todos os mandamentos. Isto não é nada. Porque não está a acusar de um pecado específico. Por exemplo, sou padre, eu pequei contra a caridade. O que significa isso? Não deu esmola na missa? Ou simplesmente matou uma pessoa? Que é um pecado contra a caridade também. O que é que significa isso? Ou então, sou padre, tive maus pensamentos. O que é que significa ter mau pensamento? Tem de especificar. Então é muitíssimo importante
não confessar pecados genéricos. Ou seja, são aqueles que confessam tudo e ao mesmo tempo não se confessam, porque não confessam nada. Bom, um quarto ponto, acerca dos erros da confissão, é precisamente confessar os pecados dos outros. Sim, confessar os pecados dos outros. Já aconteceu, aliás, acontece bastante. A pessoa, o sacerdote, está no confessionário, chega uma pessoa e começa a contar a vida dela e, sobretudo, a dizer: o meu marido é assim, a minha sogra é assado, a minha vizinha é não sei quanto. E chega no final da confissão, a pessoa fica assim: mas e você é a única santa ali no meio da história toda. Eu não sei como absolvê-la, porque, de facto, eu devia fazer o seguinte: se a senhora pudesse chamar toda essa gente de quem falou mal e que tem tantos pecados, para elas virem aqui confessar-se, porque, de facto, eles é que são os pecadores. Então, há pessoas que, infelizmente, fazem isso. Vão para o confessionário e, em vez de reclinarem os próprios pecados, dizerem: sou padre, eu sou pecador, não é? Às vezes fazem isso de um modo, assim, muito, muito subreptício, não é? A tentar fugir da realidade. Mas vão para lá e começam a confessar os pecados dos outros. Ou seja, isso não é nada. Isso não tem validade nenhuma. Já aconteceu chegar ao final da confissão, de 10 minutos, 15 minutos, e não ter matéria para absolver. Porque o sacerdote só pode absolver o penitente quando há matéria. Ou seja, quando ele se acusa de alguma coisa, por mínima que seja. Nem que seja esquecer no meio de... Olha, esqueci-me, estava a rezar e distraí-me. Pronto, já há alguma coisa para absolver. Se a pessoa não se acusa de nada, não dá para absolver. Agora, se a pessoa chega lá e só confessa pecados dos outros, mais vale estão trazer os outros para se confessarem. Não é? E por isso é que uma pessoa que não faz exame de consciência, que não se confessa habitualmente, vai acabar por cair nesse erro. Confessar os pecados dos outros e não os dela. Bom, um outro ponto também muito importante e que, lá está, é algo de que as consciências procuram fugir. Este quinto ponto é precisamente o ocultar a gravidade dos seus pecados. Há pessoas que vão se confessar e elas confessam coisas graves, mas começam a confessar aquilo de um modo que o sacerdote não consegue perceber bem o que aconteceu. Precisamente porquê? Porque têm vergonha, não é, para si mesmas e até para diante do sacerdote, de mostrar que fizeram uma coisa que de facto é grave. E elas, no fundo da consciência, sabem que é grave, mas procuram ocultar. Ora, isso é um erro muito grande. Até porque pode ser que induzam o sacerdote em erro. E o sacerdote pensa que é uma coisa leve e não é. E então a culpa será da própria pessoa. Então, quando nós vamos nos confessar, aquilo que é grave, é grave. Ponto final. Aquilo que é leve. Por isso, a necessidade de nos confessarmos com frequência e fazermos o exame de consciência, porque aí teremos a consciência do que andamos por aí a fazer. Não é? Bom, depois também às vezes dá-se o extremo oposto, eu incluo aqui também dentro deste quinto ponto, que já não é tanto a ver com a questão da gravidade, mas é, para certas almas, a questão do escrúpulo. Há pessoas que são, ou que ficam escrupulosas porque são atormentadas por tentações, por maus pensamentos. E como eles vêm com frequência, ou vêm assim em catadupa, as pessoas pensam: tenho tido muito maus pensamentos, tenho sido uma grande pecadora, tenho feito muito mal, não sei quanto, porque tenho sentido isso. Ora, nós temos de ter uma noção que a tentação é precisamente isso. É mais ou menos como a chuva que bate fortemente ali no vidro, não é? E nós vemos a chuva a bater no vidro, mas o vidro está lá, não é? Então a chuva não entra dentro da casa. O sentir, não é? Desde que a pessoa não consinta, meta lá o vidro, não significa que a chuva tenha entrado, porque o vidro impediu. Como é que eu impeço que essa chuva, que essa tentação entre dentro da minha alma? Rezando, não é? E sendo vigilante, procurando até afastar a chuva da alma. Ou eu próprio afasto-me da chuva. Não é? Então, isto são os pontos importantes. Agora, que a pessoa sinta, porque é atormentada por tentações, não é? Isso é normal da vida. É claro, ela deve procurar fugir. Agora, devemos sempre ter esta coisa em mente. O sentir não significa o ter consentido. São coisas completamente diferentes. E por isso é importante, nesta matéria, para aquelas pessoas que são mais escrupulosas, dar-se conta que, por mais que sintam esses desejos, desde que não consintam, não caíram em pecado. Depois, um sexto ponto, que é já de ponto ligado a uma parte do sacramento, que é o ato de contrição. Isto é um ponto que eu analiso muitas vezes, eu às vezes até tenho de falar com as pessoas, tenho de dizer para as pessoas, para os penitentes, para os fiéis que estão-se a confessar, que é a questão do ato de contrição. Aqui em Portugal, pelo menos aqui em Portugal, nós temos dois atos de contrição que são mais comuns. Um muito curtinho,
Meu Deus, eu pequei, papapá. As criancinhas, por exemplo, dizem muito esse ato de contrição. Depois há um outro antigo, que até às vezes há pessoas mais antigas que sabem no dizer de uma forma completa. Muito bonito. Há, entretanto, outras pessoas que fazem um ato de contrição, não sei onde é que elas adquiriram esse hábito, mas é um ato de contrição simplesmente mental. Então, o padre diz, olha, então faça o seu ato de contrição. E a pessoa? E ficam em silêncio. Então, o ato de contrição é o quê? É uma oração formal, um pedido formal a Deus, mas que deve ser apresentado vocalmente para que o sacerdote saiba que a pessoa está de facto arrependida. E por fim, nós temos, como último ponto destes erros acerca da confissão, temos o cumprimento da penitência. Penitência ou, como se diz também, satisfação. O que é a penitência que a pessoa deve praticar depois de se confessar? Não dentro do confessionário, não é? Mas fora do confessionário, na igreja, em casa, onde lhe é mais jeito. A penitência é precisamente uma compensação que nós damos a Deus pelo fato de o termos ofendido, de o termos injuriado. Então, nós tentamos compensar, reparar, e por isso é que se diz que é um ato de justiça. Não uma justiça restrita, porque eu nunca conseguirei dar a Deus aquilo que lhe tirei, digamos. Não há proporção. Entretanto, eu, de uma forma aproximada, o sacerdote vai dizer reze tal coisa ou faça tal coisa com penitência. Agora, é muito importante nós sabermos que esta penitência é necessária. Imagina-nos uma pessoa que fosse se confessar e dissesse assim, eu vou-me confessar, mas a penitência que o padre me vai dar, eu não vou cumprir. Então ela invalidaria a sua própria confissão. Porque diz aqui, por exemplo, isto é um livro precisamente sobre a confissão, diz: no sacramento da penitência é absolutamente necessária a satisfação. Entretanto, o cumprimento efetivo desta satisfação é necessária somente para a integridade do sacramento, não para a sua validez. Isto porquê? O que é que significa isto? É que às vezes acontece para certas pessoas, é mais um erro, que vão se confessar, recebem a penitência e depois esquecem a penitência. E as pessoas pensam então que não foram perdoadas dos seus pecados porque esqueceram e não rezaram a penitência. Ora, isto não é assim. Quando a pessoa se confessa, recebe a penitência, ela está perdoada dos seus pecados. Se ela vier a esquecer daquela penitência, o perdão dos pecados já foi, já está perdoada. O que é que ela deve fazer? É, de facto, numa próxima confissão, dizer para o sacerdote que não rezou a penitência da confissão anterior porque se esqueceu. E o sacerdote dará ali uma solução. Então, nós temos de ter essa noção de que o pecado já foi perdoado, por mais que eu me esqueça da penitência, ou até às vezes pessoas que rezam e dizem que não conseguiram rezar a penitência porque sempre rezaram mal. Lá está, pessoas escrupulosas. Desde que a pessoa reze do início ao fim, por mais que não seja uma forma perfeita, a penitência foi feita. De maneira que ela fez a satisfação, ela está perdoada e ela rezou a sua penitência de uma forma, efetiva. Está certo? Bom, eu espero que tenha sido esclarecedores, que estes 7 pontos de erros sobre a confissão vos tenha, dado luz acerca daquilo que não se deve fazer na confissão. E peço a Nossa Senhora que a todos lhes dê muita graça para poder corrigir estes erros e que todas as vossas confissões possam vos aproveitar para a união com Deus, para a união com Nossa Senhora, para que sejam cada vez mais perfeitos ou sejam santos, em última análise. É isso que desejo para todos vós e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!